Tiago 1, verso 19. Vamos ler então a palavra de Deus. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quem crê, diga amém. Diga aleluia. Se assenta e desocupa tuas mãos em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Pode glorificar, adorar o nome do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos e amadas irmãs, eu quero hoje falar de um tema muito importante. Eu estou batendo forte nesse tema já faz tempo. Muitos que estão aqui comigo, estão me acompanhando as pregações, têm visto que eu tenho batido na tecla direto sobre as emoções. É importante que você tenha cuidado com as suas emoções. Todas as pessoas que se deixam ser elevada pelas emoções, acaba caindo em frustração, acaba se decepcionando, acaba sofrendo. E há muitas pessoas que estão sofrendo por serem emotivas. Mas hoje, essa noite, o Espírito Santo está aqui para te dar o entendimento, para que você consiga vencer todas as dificuldades dessa vida, todos os ataques demoníacos do diabo, porque muitas vezes o teu inimigo, que não é os homens da terra, não é de carne e osso, é invisível e está ao nosso derredor o tempo todo. Este inimigo está nos atacando com setas malignas, influenciando com pensamentos, jogando pensamentos na cabeça de pessoas e mexendo com as emoções das vidas. E quantas vidas estão se perdendo por causa de suas emoções que foram influenciadas por setas malignas. Há pessoas aqui nessa noite que estão oprimidas, ansiosas demais, porque recebeu uma seta do diabo. O diabo colocou pensamentos na tua cabeça para fazer você pensar negativamente, para fazer você ficar pessimista. Eu quero dizer para você que o meu Deus, Ele quer abrir o teu entendimento, para que você consiga vencer todos os teus problemas através da fé. Eu quero que você entenda nessa noite, de uma vez por toda, que a fé, ela é uma racionalidade. Quando nós falamos de racionalidade, nós estamos falando da razão, entendimento, conhecimento. E o conhecimento, ele gera no homem autoridade para poder vencer todas as dificuldades, vencer tudo, qualquer tipo de situação, até mesmo embaraços, até mesmo laços. Ele conseguirá lidar quando ele tem entendimento, conhecimento. Ele tem autoridade para poder dar a volta por cima. Eu quero aconselhar você o silêncio. É o que o apóstolo Tiago falou aqui em sua epístola. É importante que você age no silêncio. É importante que você feche a porta da sua vida. Fechar a porta da tua vida é fechar a sua boca. É não sair por aí contando para todo mundo os seus planos, os teus sonhos, os teus desejos. E na Bíblia tem alguns exemplos que eu vou citar aqui, de pessoas que abriram a sua boca para contar os seus sonhos e tiveram a sua vida ameaçada, em perigo, quase morreram, ou até mesmo quase perdeu a oportunidade de realizar o seu sonho. Vou dar o exemplo de José. Deus visitou José em sonho, deu visões para José. Ele foi contar para o seu pai, Jacó, sobre o seu sonho, diante dos seus irmãos.
falando que Deus mostrou para ele que seus irmãos e o pai dele iriam se encurvar diante dele. Imagina só você tendo um irmão, o irmão virar para você e falar que você vai se curvar diante do seu irmão. Imagina isso. Foi esse mais ou menos. Alguns aqui tá liberto, mas tem algumas pessoas que não estão libertas, vai ficar com raiva, né? Eu me humilhar para meu irmão, eu servir meu irmão, está repreendido em nome de Jesus. Tem pessoas que pensam assim. E foi esse pensamento que predominou no coração dos irmãos de José. Eles ficaram com inveja de José, ficaram com raiva de José. Eles estavam trabalhando no campo e Jacó enviou José para lá no campo supervisionar o trabalho de seus irmãos e levar lá comida para eles, servir eles. Quando eles viram José chegando, na hora, eles tramaram entre si a morte de José. Só que Deus é tão poderoso que o anjo do Senhor naquele momento passou a espada de fogo no espírito da morte. Não que eles tentaram contra a vida de José, eles mudaram de ideia. Fizeram uma cisterna e jogaram José lá no fundo do poço da cisterna. E pegaram as vestes de José, que era uma veste diferenciada. Rasgaram ela, sujou de sangue e levou para o seu pai Jacó, dizendo que José tinha morrido. José ficou lá dentro, até que apareceu os amalequitas. E José foi vendido para eles, como escravo. E José se tornou escravo no Egito. Ele trabalhou para Potifar. Na casa de Potifar ele foi tentado pela esposa de Potifar. Uma mulher possuída por espírito de prostituição. Tentou atacar José de tudo quanto é jeito. José era um jovem bonito, de boa aparência, homem de Deus, servo do Senhor, diferenciado. É que a mulher queria ele de qualquer jeito. Só que José vigiou. Quando aquela mulher veio para tentar atacar José, despida, toda nua, mostrando a sua formosura, a sua beleza do corpo, José imediatamente fugiu. Ele fugiu diante daquela situação que iria matá-lo. E Satanás se levantou com grande fúria contra José. A mulher de Potifar contou ao seu marido que José estrupou e José acabou sendo preso no Egito. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se José tivesse caído com aquela mulher, ele teria morrido. Mas como ele resistiu ao pecado, ele fugiu do pecado, ele sofreu com a cadeia, com a prisão. Mas eu quero falar que quando nós chegamos no fundo do poço, é do fundo do poço que vem a nossa vitória. É do fundo do poço que vem o nosso triunfo. O triunfo vem do fundo do poço. Eu não conheço nenhuma edificação que é edificada de forma alta sem antes aprofundar na base. Uma estrutura que não tem base está condenada a ruínas. Mas uma estrutura que tem uma base profunda, quanto mais profunda é a base, maior será a edificação. E eu quero dizer para você, quanto mais profundo é o fundo do poço que você chega, quanto mais profundo é o seu calabouço, é o teu sofrimento, maior você será nessa terra, mais forte você será, mais capaz você será, mais ousado você será. Porque o nosso Deus, Ele sabe como trabalhar na vida do homem. Satanás, ele se levanta, ele luta, ele tenta, ele impede, mas Deus está sempre nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Deus está sempre na frente, sobressaindo contra o plano de Satanás. A Bíblia diz em João 10, verso 10, o ladrão vem senão para que roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Ou seja, o meu plano sobrepõe o plano do mundo. Igual Moisés. Moisés tinha ali o plano de Faraó, para ele ser Faraó. Moisés ia assumir o trono do Egito. Mas Deus falou: não, você não vai assumir o trono. Você vai crescer lá dentro com toda a ciência e sabedoria dos egípcios. Mas você vai libertar meu povo de lá. É assim que Deus trabalha, meu amado. Tentaram contra José. Lá dentro da cadeia tinha dois homens, um padeiro e um copeiro. O padeiro teve um sonho perturbador.
que ele estava com o cesto na cabeça, os pães na cabeça. Ele andava com aquele cesto na cabeça. E o copeiro teve um sonho, que ele estava servindo Faraó lá dentro do palácio. Isso junto com José dentro da cela do presídio. E José disse para eles a interpretação do sonho que o Espírito de Deus deu a ele. José disse para o copeiro que ele ia voltar a servir Faraó lá dentro do palácio. E para o padeiro ele deu a triste notícia que ele seria condenado à morte e os urubus iriam comer a sua carne de cima da sua cabeça. E assim cumpriu a visão de José. O padeiro morreu, condenado. E o copeiro voltou a servir Faraó. E uma certa vez, Faraó teve um sonho das 7 vacas gordas. E de repente veio 7 vacas magras que começou a sobressair sobre as 7 vacas gordas. E assim predominava as 7 vacas magras. Depois mudou o sonho para 7 espigas bonitas e lindas. E de repente vinha ali uma situação que consumia aquelas 7 espigas de milho. Ficava aqui só o sapu. Faraó consultou todos os seus especialistas, né? Entre aspas, feiticeiros, adivinhadores, falsos profetas naquele tempo do Egito para poder interpretar o seu sonho. Nenhum deles conseguiu convencer Faraó. E Faraó ficou perturbado com aquele sonho. E ele começou a comentar com o seu copeiro sobre essa situação. E o copeiro se lembrou de José. Falou para Faraó: olha, Faraó, eu estou aqui porque lá na cela, lá na cadeia, tem um homem lá, um homem de Deus hebreu, chamado José. Deus deu para ele a interpretação, falou que eu ia voltar e ia servir o Senhor aqui. E eu, assim, segundo as palavras de José, estou aqui de volta. Eu tenho certeza, da mesma forma que ele interpretou meu sonho, ele irá interpretar o seu sonho. E assim Faraó mandou chamar José para o seu aposento. José se apresentou diante de Faraó. E ali diante de Faraó, Faraó contou o sonho para José e José explicou para Faraó que aquele sonho era uma visão, que se tratava do futuro da terra onde eles viviam. Que primeiro ia ter 7 anos de prosperidade, 7 anos de fartura, e depois teria 7 anos de miséria, de fome sobre a face da terra. E José aconselhou Faraó, porque quem tem o Espírito de Deus é conselheiro. Deus é conselheiro. Quem tem Espírito de Deus sabe aconselhar e sabe lidar com a situação, com os problemas. Por isso que eu falo para você que é necessário que você ande no Espírito. É necessário que você ande segundo a palavra. Fale menos e observa, porque Deus vai te dar sabedoria para você sair do seu sufoco, da sua dificuldade. Aleluia. Então José aconselhou Faraó, dizendo para ele: é necessário, Faraó, que nesse período seja bem administrado, que acumule toda a prosperidade, toda a fartura, para que possamos vencer os 7 anos de miséria. Necessário uma pessoa capacitada, um governador. Faraó olhou para si, olhou para os outros que ali estavam, que ele já estava insatisfeito com seus príncipes, ele já estava insatisfeito com aqueles que estavam ali do lado dele. Ele olhou para José e falou assim: José, você será o governador do Egito. Aqui no Egito, quem manda sou eu, mas a base de mim você que manda. O que você falar está falado, eu assino embaixo. E naquele dia José passou a ser governador do Egito. Deus exaltou José, o
Os 7 anos de prosperidade se passaram. José fez um plano perfeito. Não tem governo nesse mundo que conseguiu criar aquele plano de acúmulo, aquele plano de manter prosperidade, administração. Eu não conheço nenhum administrador que foi tão eficaz igual José foi naquela época. Você vê tanta corrupção aí, né, no país, roubarela, não é? Inflação alta e desigualdades. Mas naquele tempo José foi muito sábio. A Bíblia fala: onde o justo governa, há prosperidade. Mas aonde o ímpio governa, o ganancioso, o soberbo, o avarento, há tristeza, ranger de dentes e sofrimento. Está na Bíblia, irmãos. E naquele período José administrou como um homem de Deus. Soube poupar, soube guardar, soube fazer projetos, fez projetos de infraestrutura maravilhosos, tremendos, e conseguiram prosperar naquele período. Aí veio 7 anos de miséria. Todos os países vizinhos, toda a região foi afetada pela fome, de menos o Egito. E começaram a ir até o Egito, a comprar do Egito o alimento. E o Egito, naquele período, com José na miséria, cresceu muito, ficou muito rico, sobressaiu mais do que os outros países. E Deus exaltou José. E o que aconteceu no final? A família de José foi até a ele, a pedir ajuda, a comprar alimento. Seus irmãos foram até ele. E José fez um teste com seus irmãos. Testou seus irmãos. Mandou colocar peças de ouro no saco. Nos sacos que estavam levando de farinha, de alimento, cereal do Egito. E ali mandou os cavaleiros do Egito parar seus irmãos, para poder verificar aonde estava aquilo, o objeto que foi roubado do Egito. E por ironia da situação, o objeto estava no saco do irmão de José. E ali mandou trazer todos eles. E José falou: olha, eu perdoo a dívida, mas Benjamim vai ter que ficar. E os irmãos de José começaram a chorar, a lamentar e a dizer para José que ficaria no lugar do seu irmão, porque aquilo que estava acontecendo com eles era o peso das mãos de Deus, de um pecado muito grande que eles cometeram, que eles se arrependiam muito, que se eles pudessem voltar atrás, eles tinham feito diferente. Aí eles começaram a falar do irmão que mataram. Foi muito linda essa passagem. Começaram a falar do arrependimento deles. Ali José viu que os irmãos deles tinham mudado. E José falou para eles: eu não morri, eu estou aqui. Agora eu entendi o porquê que está acontecendo. Deus me levantou, permitiu acontecer isso tudo para livrar vocês da morte. É o que eu quero dizer, filho. Deus sabe todas as coisas. Por isso que é importante você manter a calma diante de uma situação difícil, diante de um problema que aparentemente parece ser um problema que não tem solução. Mas eu quero dizer para você, diante de Deus, não há problema que Deus não possa resolver. Tudo Deus pode resolver, meu amado irmão e irmã. Basta você confiar e ter calma, ter paciência, esperar, aguardar, confiar na palavra. É importante que você confie na palavra. É importante que você entenda esse processo. Às vezes vão te afrontar. O diabo vai usar alguém para falar coisas para te magoar, para te tirar do sério. Quando uma pessoa vier te afrontar, não fala nada não. Infelizmente há pessoas que são idiotas, há pessoas idiotas que dão lugar ao diabo. Pessoas emocionais, pessoas que gostam do pior, gostam de provocar, fazer confusão. Mas você não é de confusão. Você é escolhido de Deus. Deus tem uma obra na tua vida. Vai dar vontade de falar? Vai dar vontade de brigar? Vai, mas não faça isso. Não ira. E aqui tem um processo interessante que eu queria explicar para vocês.
Você tem que ser pronto para ouvir. Ouvir o quê? O que eu devo ouvir? É importante que você escuta o teu irmão quando quer conversar contigo, quando quer falar algo com você. E dependendo da situação, quando alguém está irado, está falando ofensas, é importante que você escuta, mas não guarda no teu coração a ofensa. É importante você entender o porquê que ele está ofendido. Dependendo do tipo da ofensa, melhor nem ouvir. Mas é importante que você ouça mais e fale menos. Quando a pessoa começar a falar muito, demais, deixa ela falar à vontade. Deixa ela descarregar. Depois que ela cansar de falar, ela vai ficar aliviada, porque ela falou tudo. Aí você fala para ela, já tá bom? Já falou tudo? Não tá bom, vou estar orando para você. Fica com Deus. Tchau. É isso que tem que fazer. Depende da situação, nem responde. A pessoa te ligou, começou a te xingar, te afrontar, desliga o telefone. É muito simples, é só apertar o botão e desligar. Se for pessoalmente, é isso que eu falei aqui agora. Tá bom? Ótimo. Mas deixa eu falar bastante. Deus te abençoe, vou estar orando para a tua vida. Te entendo. Acabou o problema. Quer ver a pessoa ficar calma contigo? Você fala, eu entendo você. Fica calmo. Fica tranquilo. Deus vai te ajudar. A pessoa vai acalmar na hora. Se ela não acalmar, deixa ela quieta na dela e sai andando. Melhor você sair andando do que você arrumar um problema, arrumar uma confusão, arrumar uma intriga, uma contenda para a tua vida. Como se diz, é fechar teu caminho. Entende? Seu caminho tem que ficar aberto. Você tem que saber entrar e sair. Qualquer lugar que você vai, você vive em sociedade. Nós vivemos em sociedade. Não adianta pensar, eu vou ficar sozinho porque eu não quero confusão. Não pensa isso não, filho. Há pessoas boas, há pessoas legais, há pessoas amorosas, há pessoas de Deus, há homens e mulheres de Deus, há servos de Deus. Se você quer ter um companheiro ou uma companheira para a tua vida, busque pessoas de Deus de verdade, pessoas que têm vida no altar, pessoas santas. E evita de ficar conversando com as pessoas sobre assuntos do mundo. Um exemplo de assunto do mundo, fofoca. Evita de ficar conversando sobre fofoca. Evita de ficar pensando, falando, acusando outras pessoas. Isso não agrada a Deus. Deus não se agrada disso. Desde fofocar, fale de Jesus. Fale da palavra de Deus. Orem juntos, leia a Bíblia, converse das coisas espirituais. Procura crescer no conhecimento. E uma das formas de você crescer no conhecimento é você estar conversando com alguém que é mais sábio que você. Está um nível espiritual acima de você. Está em comunhão com Deus. Que tem sucesso em sua vida. Eu tenho certeza que essa pessoa está pronta para te dar conselhos. Se ele for um servo de Deus, um cristão generoso, que não tem medo de compartilhar o seu conhecimento. E outro ponto que eu queria falar, dando o exemplo de José, não conte, nunca revele os seus sonhos, os seus projetos para as pessoas. Há muitas pessoas aqui que estão com a vida frustrada, que não vai para frente, está tudo travado. Por quê? Porque está contando os seus sonhos, os seus planos. A boca não sossega, a língua coça para contar. É só aparecer uma possibilidade que já quer contar a possibilidade. Ainda está na expectativa, está na possibilidade, não fale nada, amado. Fale quando conquistar. Deixa eles saberem pela sua conquista. Não se precipite. E um dos sinais que indicam que você está na emoção é quando você está agindo de forma precipitada. Quando você está tomando atitudes por impulso, isso significa que você está na emoção. Sabe como que é a pessoa emotiva? É aquela pessoa que está com o coração disparado, ela quer tomar atitude, ela está descontrolada, é uma coisa forte. Isso é emoção. Então quando você estiver sentindo esse sintoma, ansiedade aflorada, dobre o teu joelho e clame a Deus. Aguarde, segure um pouco, acalma os ânimos, faça as coisas de cabeça fria. Seja frio para tomar atitude. Você tem que ser frio para tomar atitude. Não tome atitude com a cabeça quente, com o coração cheio, irritado, nervoso. Não faça isso. Então existe um processo até chegar à ira. Primeiro, o servo de Deus, Tiago, aconselha que você ouve mais e fale menos. E seja tardio em irar. O que significa? Você primeiro precisa da paciência. Grava bem isso. A paciência é uma virtude, é um fruto do Espírito Santo. Te traz domínio próprio.
É importante que nós sejamos pacientes. Todo servo de Deus é paciente. E todo homem e mulher que é paciente é bem sucedido. Me aponta uma pessoa que é bem sucedida, que é apavorada, afobada, que apressa o bonde, que é precipitado. Me aponte uma pessoa que é assim. Eu não conheço nenhum que é bem sucedido, que é desse jeito. Todos os homens e mulheres que são bem sucedidos, eles são pacientes. Eles são tranquilos, são frios, eles calculam, são calculistas mesmo, nato. E o servo de Deus tem que ser assim. Você tem que ser assim. E como que fazer uma diferença entre o ímpio, o que serve e o que não serve? O ímpio muitas vezes ele deixa a emoção tomar conta, a raiva tomar conta. Ele é impetuoso, cruel pela emoção. Ele anda na raiva, na emoção, no impulso, faz coisa errada, apronta, bebe, fuma, fofoca, fala mal dos outros, inventa, mente, fica com ciúme, fica com inveja. O justo não, quando o diabo joga a semente para falar a emoção dele, para ele pensar mal do irmão, ficar com ciúme do irmão, ou querer fofocar, ele dobra o joelho e repreende. Ele aponta, fala: Senhor, aqui ó, o diabo jogou na minha cabeça certa, o diabo colocou pensamento aqui, contra fulano, contra ciclano, o diabo começou a me perturbar meu coração, e colocar preocupação para me ficar dominado pela emoção. Senhor, tira isso de mim, para trás de mim, Satanás, em nome de Jesus. É assim que o servo de Deus faz, ele anda todo o tempo agindo dessa maneira. Você não vai ficar livre dos pensamentos impuros, não vai. Você não vai ficar livre dos maus pensamentos, dos pensamentos de derrota, de pensamentos de pessimismo. Você não vai ficar livre disso. Todos nós passamos por isso. Jesus passou por isso. Quem dirá nós não vai passar. Só que o que indica que você está na bênção é quando você sabe se controlar. Quando você consegue ocupar a tua mente em oração. Por isso que nós temos que ter uma vida de oração. Quando nós temos uma vida em oração, a gente consegue se controlar. Há muitas pessoas que estão sendo dominadas porque não oram muito. E você precisa crescer na graça e no conhecimento. Você está tendo aqui o conhecimento, o ensinamento para a tua vida, para mudar a tua vida. Se você fizer isso, a vida vai mudar. Se você for uma pessoa paciente, que fale menos, que ouve mais, que demora a ficar irado, quando fica irado, vai para o joelho, para o quarto orar. Se você é uma pessoa que começa a controlar seus impulsos, a sua compulsividade, você consegue controlar a sua emoção de ficar falando, fofocando, você muda de vida. Sua vida muda. As coisas começam a fluir melhor para você. Porque, igual eu estava falando, a ira tem os seus passos. O primeiro passo da ira é a falta de paciência. O segundo passo, as falas. A pessoa fala muito, ela começa a falar demais. Eu conheço pessoas que morreram por falar demais. A língua mata, filho. Cuidado com a língua. Tenha cuidado. Não fica se gabando, não fica saindo por aí contando tudo para todo mundo. O que você faz, deixa de fazer, seu sucesso, seu resultado. Eu falo sempre, eu vou dizer, é tolice ficar ostentando. É bobagem, é besteira. É fraqueza de cabeça, falta um parafuso a menos ficar ostentando. Fica chamando atenção de invejosos, fica chamando atenção de bandidos. É tolice ficar ostentando. Servo de Deus não ostenta. Aí então quer dizer que eu não posso ter uma vida bacana e ir para lugares paradisíacos? Você pode ir, filho, ter uma vida bacana. O que você não deve ficar aparecendo, mostrando para os outros, tirando foto, colocando no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Tá achando que eu não me divirto? Eu me divirto, eu passei com a minha esposa. Eu tenho meu momento de lazer, de prazer, mas eu não fico por aí divulgando, mostrando para os outros. Porque isso mancha a reputação. Isso atrapalha o propósito espiritual. Isso traz malefício para a tua vida. Aí uma pessoa que olha você ostentando, você não está bem com Deus, está fora da presença de Deus. Porque o crente fiel, macumba não pega não, tá, irmãos? Não pega em crente fiel, grava bem. Mas o crente que está no pecado, pega. Aí o pai de santo feiticeiro vê você ostentando, te conhece, faz um trabalho de feitiço na tua vida, amarra tua vida fica amarrada. Você quer ter sucesso? Evite que os seus inimigos saibam da tua vida. Evite dar informações detalhadas da tua vida. Fecha sua boca, filho. Foi assim que Deus falou para aquela viúva através do profeta Eliseu. O profeta Eliseu mandou declarar o que ela tinha em casa. Ela falou: a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Então ele falou para ela: então você vai, então pega vasilhas emprestadas com os teus vizinhos.
Olha o desafio que eu vou explicar para você entender agora. Pega vasilhas emprestadas, não pega pouca não, tem que ser muita vasilha. Grava bem, teu sonho tem que ser grande. Você tem que ser ousado no sonho. Para de ficar pensando em coisa pequena. Eu quero só um fusquinha, só tá bom. Uma casinha, um barraco tá ótimo para mim. Aí conquista o barraco, fusquinha, depois fica reclamando com Deus que conquistou coisas medíocres. Meu filho, pensa grande. Estou dando um exemplo que isso vale para a vida espiritual. Então o profeta mandou essa ordem e falou para ela: você pega vasilhas emprestadas, não poucas, dos seus vizinhos, entra para tua casa e fecha a porta e derrama o azeite nas vasilhas. Você está entendendo o mistério, o processo? O que ele falou para ela? Você tem que se relacionar com os seus vizinhos, ter uma boa relação com eles, um bom network. Ela tinha um bom network. Se ela fosse uma mulher, mal encarada, uma pessoa fechada, ignorante, uma pessoa que não tinha amizade, ela não ia conseguir a ajuda dos vizinhos. Mas como ela era uma pessoa que tinha, como pode dizer, credibilidade, isso chama-se credibilidade, e credibilidade você conquista com boa reputação. Isso significa que ela tinha boa reputação no meio de seus vizinhos. Era uma mulher que sabia entrar e sabia sair, ela tinha uma boa reputação. Então ela tinha credibilidade. E o que aconteceu? Eles emprestaram para ela vasilhas. Eu acredito que muitos perguntaram para ela: para que essas vasilhas? Ela falou: não sei, o profeta pediu para pegar. Deus deu um desafio para ela se relacionar. É difícil, né? Você se relacionar com as pessoas, com os amigos, e não revelar os seus segredos, os seus planos, os seus desejos. E há pessoas que perguntam mesmo, né? Particula mesmo, pergunta tudo, né? Às vezes a gente faz umas perguntas, põe você na beleza, fica ali: meu pai, o que eu faço? Aprenda a dizer o título das coisas. Não falo o conteúdo do livro, só falo o título. O que eu quero dizer com isso? Não fala os detalhes, fala apenas o rótulo. Responde de forma vaga. Te perguntar como está você e sua família, bota o bicho pegando, fala: tá tudo bem. Responde de forma seca, rápida. Não fica dando detalhe não, fica falando, não fica não. Fala de forma pequena, rápida. Se tem alguém que tem que se abrir com o Espírito Santo, ou com o homem de Deus, ou com a mulher de Deus, que não vai fofocar de você, que vai orar pela tua vida, que está curado do mundo, que está separado das coisas do mundo, que vai te aconselhar para você ter um sucesso, para a sua vida mudar e crescer cada vez mais. Mas para a pessoa que não está na presença de Deus, que não conhece a palavra, não fica dando detalhe. Não fica dando detalhes para o seu concorrente, não fala. Às vezes o concorrente direto não vai vir diante de você, o opositor não vai vir diante de você, mas vai mandar um falso, um espião, para te espionar. Vai enviar o dele, vai enviar o missionário dele, para colher informações de vocês. Não revela todas as informações, não revela, não fala, não conta, não dá detalhes. Seja imprevisível. Ser imprevisível é ser calado, andar agir, ser proativo. Cadê o irmão Douglas? Está longe, está lá na África fazendo missões. Ninguém sabe o que ele fez para chegar lá. Eu sei que ele estudou, Deus fez a obra, mas ninguém ficou sabendo. Deus levantou e enviou ele, foi embora. É assim tem que ser, irmão, previsível. O céu de Deus tem que ser assim. Eu sou assim, irmãos. Quem me conhece sabe que eu sou imprevisível. Eu estou aqui, de repente eu mudo de ideia. Um estalar de dedo. Claro, com sabedoria, né, irmão? Não vou fazer as coisas sem, É tudo com sabedoria dentro da palavra de Deus. Mas eu sou assim. Minha família sabe que eu sou assim. Eu sou imprevisível. Eles pensam uma coisa de mim, mas o que está acontecendo é totalmente diferente do que eles estão pensando. O homem de Deus age dessa forma. O servo de Deus age dessa forma. Você deve agir dessa forma. Satanás está o tempo todo querendo te oprimir. Vou te contar um mistério da minha imprevisibilidade. Toda vez que eu falo por João, o diabo me ataca de madrugada. Pesadelos, barulhos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe o que eu estou fazendo agora? Eu não estou falando o dia que eu estou jejuando. Eu oro em espírito, em língua estranha. Faço jejum. Quando eu vejo, já jejuei. Quando o diabo pensou em lutar comigo, eu já estou entregando o propósito. Até no mundo espiritual você tem que ser imprevisível. Tem como você? Tem. O diabo não lê tua mente não, filho. Por que a gente fala em línguas estranhas? Sabe por quê? A Bíblia fala que a língua estranha é para a edificação do profeta. Edifica a si mesmo. Eu não posso ficar aqui pregando em língua estranha, que é falta de ética. Porque aí tem que ter um intérprete, exige um intérprete, se eu ficar falando língua estranha aqui. Mas quando eu falo em mistério, é uma codificação para Deus. Coisas, segredos meus do meu coração para o Senhor. Quem está entendendo? Levanta a mão da glória a Deus.
Você tem que agir assim. Por isso que é importante você buscar o Espírito Santo. Busca o batismo com o Espírito Santo. Busca o dom de línguas. O dom de profecia. Quem fala em línguas aqui? Você não fala, você vai passar a falar. Deus vai te dar o dom de línguas para você orar, para o diabo não ouvir a tua oração, para o diabo não lutar contra a tua vida. Para isso é importante você entregar o Espírito Santo para Deus te usar e te levantar. Entende, filho? Deus deu esse conselho para a viúva. Se ela contasse para os vizinhos, eles não iam emprestar vasilha para ela. De repente, eles iam querer fazer parte, participar do azeite que ia ter na casa dela. Aí eu estou te emprestando, então sabe me dar um pouco do azeite. A bênção era para ela. O profeta falou para ela: vai pegar emprestado com as vasilhas e emprestar para os seus vizinhos, vai fechar a porta. Significa o quê? Não conte para eles. Fecha lá, derrama o azeite, depois devolve as vasilhas para eles. O que aconteceu? Derramou azeite, encheu tanto azeite que ela nem sabia o que fazer por tanto azeite. Isso aconteceu? O profeta virou para ela e disse para ela, já que ela fez saber o profeta: pega o teu azeite, vende, paga a tua dívida, você e seus filhos e vende o resto. Isso significa que a prosperidade que Deus deu a ela mudou a história dela do dia para a noite, mudou a vida dela. E ela pôde viver pro resto da sua vida. A bênção foi tão grande que Deus contemplou ela e contemplou seus filhos. Ela deu herança ainda para os seus filhos, ou seja, de pobre sem nada, viúva sem nada, se tornou uma mulher empresária, rica, cheia do dinheiro. Entendeu o mistério, meu amado? Se você contar, por exemplo, você quer abrir uma loja, você contando para os outros: eu quero abrir uma loja, você nunca vai abrir a loja, as pessoas vão ficar com inveja de você, o diabo vai lutar com você. Não conta para os outros que você quer fazer as coisas. Ah, eu vou fazer uma faculdade. Não fala para fazer faculdade, pega e faz, não fica falando. Guarda no teu coração os teus sonhos, os teus desejos. Porque se você põe para fora, perde a força, perde a graça. Ah, mas eu quero pôr para fora. Põe para fora a tua fraqueza. O que você tem de fraqueza aí? Tem fraqueza, eu sei que você tem fraqueza. Todos nós temos, eu tenho as minhas. Ninguém aqui vai te acusar. Fala para o Espírito Santo. Se quiser me consultar, pode me consultar. Consultar pastor, irmã Cíntia, mulher de Deus. Pode consultar, gente, irmãos. Quem quiser consultar, pode nos consultar. Fraqueza, você tem que contar. Os seus erros, você tem que pôr para fora. Você tem que parar de errar. E como é que você vai parar de errar escondendo o erro? Como é que você vai parar de pecar, adulterar, prostituir, fornicar, beber bebida alcoólica, parar de fumar? Como é que você vai parar de fazer fofoca, de tudo que é errado que você faz, de atitude que você toma, se você não põe para fora? Você fica guardando no teu coração. O diabo quer que você guarde o erro dentro de você, para que você continue errando e você perca a sua vida. Mas Deus quer que você confesse para você mudar. E quando você confessa teu erro, o Senhor vai te aconselhar, Ele vai te ajudar, Ele vai te pegar na tua mão, Ele vai te levantar. Só quem é humilde consegue fazer isso. Quem é humilde aprende. O humilde, ele cresce, ele tem sabedoria. Eu aprendi uma coisa: para ter sabedoria é necessário ser humilde. É só quem é humilde que ouve, que escuta. É só quem é humilde que busca a solução dos teus erros. Só quem é humilde que vai para a igreja, que busca o Senhor, que gosta de ouvir a voz do Senhor, que obedece à voz do Senhor. Quem é humilde aqui? A Bíblia fala: aquele que se humilha diante do altar, o Senhor o exaltará. Eu quero te falar que a prosperidade, ela anda de mãos dadas com a sabedoria. E a sabedoria só se adquire com a humildade. A humildade gera sabedoria. E a sabedoria te traz benefício, prosperidade, longanimidade, te traz vida eterna. Quem crê, receba, toma posse. Labacala, suricalabá, churicalabaia. Receba a sabedoria, receba o Espírito Santo, receba o renovo, receba a vitória. Fica de pé, amados. Espero que vocês entenderam a mensagem. Quem entendeu a mensagem? Quem vai colocar em prática o ensinamento? Deixa eu ver. Está gravado, tá, irmãos? A pregação, tá? Vocês estão aqui também, vai ficar gravado aqui. Depois, se quiser assistir, ver as dicas, coloque em prática a vida de vocês. Vocês vão ver como a vida de vocês vai mudar. Aqui é uma escola, irmãos. Deus me levantou para te ensinar o caminho, para cuidar de você, cuidar da tua alma. Pastor, já tentei de tudo. Parece que tem uma força que me atrapalha.
O Senhor vai te libertar hoje. O que está te atrapalhando vai cair por terra hoje, no nome do Senhor Jesus.